Ok, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui pela graça do nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Deus e Pai, que nos amou e nos ama por meio de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Hoje, terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Terça-feira, 17 de agosto de 2021. Sabe, é um tempo tão importante para nós, né, diariamente, poder abrir a palavra de Deus, pensar com Deus, colocar nossos corações perante o trono da graça em oração e esperar em Deus, né, descansar em Deus, porque, sabe, Deus ele está continuamente trabalhando em nosso benefício. Como está escrito em Isaías 64, versículo 4, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. E esperar está no sentido de confiar plenamente nele, que aquele que começou boa obra em nós, ele irá concluir. Amém? Ok, amados irmãos, só para nossa edificação nessa manhã de terça-feira, né? Salmos 32, versículo 8 e 9. São versículos que eu já falei muitas vezes em outras mensagens, mas uns versículos que muitas vezes nós, né, deixamos passar despercebidos no nosso dia a dia. Em Salmos 32, versículo 8 e 9, Deus diz o seguinte: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e debaixo das minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Olha, Deus disse: vou te instruir, vou te ensinar o caminho que deves andar, e debaixo das minhas vistas te darei conselho. Olha que promessa! Uau! Sabe, que promessa maravilhosa para nós. Mas também, no versículo 9, Deus disse: não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios cabrestos são dominados, e de outra sorte não te obedecem. Amados irmãos, nós somos pessoas nascidas de novo, salvos pela graça de Deus. Temos em nós o selo do Espírito Santo. Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Temos um Deus tão fantástico, maravilhoso, né? Um Deus real, que guia-nos no caminho que nós devemos andar, debaixo das suas vistas. Ele nos instrui, Ele nos dá conselho, sabe? Precisamos, sabe, permitir a instrução de Deus, que Ele nos ensine o caminho que devemos andar. Nós muitas vezes estabelecemos alvos em nossas vidas, onde nós queremos chegar, e isso é tão importante para mim, para você, para cada um de nós, nessa manhã de terça-feira, estabelecer alvos com Deus, e sabe, e prioridades, as prioridades para que nós estabelecemos para alcançar o alvo, são os caminhos que devemos andar para chegar lá no topo, no alvo que nós estabelecemos com Deus, e sabe, e as prioridades são os caminhos. Então, o Deus, ele diz: eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que deve andar. Quando Deus mostra o caminho que devemos andar, nós devemos ser corajosos, não ter medo de decidir com Deus e avançar sempre para frente de cabeça erguida, confiando que aquele que começou boa obra em nós, ele vai concluir, ele vai nos levar adiante no plano que ele tem estabelecido para cada um de nós. Amados irmãos, nessa manhã, Deus disse: instruir-te-ei e te ensinarei no caminho que deve andar, e debaixo das minhas vistas te darei conselho. Então, amados irmãos, Salmos 25, versículo 4 e 9, Salmos 25, versículo 4 e 9 está escrito, Salmos 25, o salmista diz o seguinte, versículo 4: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o meu Deus, da minha salvação, em quem eu espero todo dia.
todo dia, todo dia. Perdão. Ai, perdão. O salmista diz: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Uau! Guia-me na tua verdade, debaixo das suas vistas. Deus disse: te darei conselho. Versículo 9 de Salmos 25 está escrito: guia-me, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Olha, Deus guia o manso e humilde. Por isso é tão importante chegarmos diante de Deus com um coração manso e humilde, perante o trono da graça, para permitir que Ele nos ensine o caminho que devemos andar. E quando Ele fala, este é o caminho, lembra, né, de Isaías capítulo 30, versículo 21, Isaías diz: e terá uma voz atrás de ti falando, este é o caminho, andai por ele. E quando Deus nos mostra o caminho, nas prioridades que estabelecemos para alcançar nossos alvos, devemos ser corajosos, jamais retrair, jamais pensar em desistir, mas sempre seguir adiante e de cabeça erguida, confiando, esperando no Deus de toda a glória, o Deus que pode mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos, hoje e agora. Amados irmãos, porque Deus, Ele tem nos ensinado a contar nossos dias, em Salmos capítulo 90, versículo 12. Ele nos ensina diariamente, debaixo das suas vistas. Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48. Aqui Deus falando para Israel, mas nós podemos, fazer uma aplicação às nossas vidas, sem transgredir o contexto. Salmos 48, né, a partir do versículo 15 a 17, Isaías diz o seguinte: Deus disse, Isaías 48, a partir do versículo 15, eu tenho falado, também já o chamei, eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e ao seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Olha, Deus disse: vem, eu vou fazer próspero o seu caminho. Eu tenho falado, tudo isso que está acontecendo, eu estou aí com você. Eu estou aí diariamente contigo, a minha presença está contigo. Né? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o teu Redentor. Quem é o nosso Redentor? Jesus Cristo. Ele é chamado em Isaías 54, versículo 5, o Deus de toda a terra, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. E ele disse: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia no caminho que deves andar. Uau! Uau! É Deus que nos ensina o caminho que devemos andar. Ele vai nos instruir. Não sejamos como o cavalo e a mula, que precisa de cabresto para que, possa obedecer. Sejamos corajosos em ouvir a palavra de Deus e andar no caminho que Ele tem estabelecido, porque Ele diz: eu vou te instruir, eu vou te ensinar no caminho que deves andar, e debaixo das minhas vistas eu vou te dar conselho. Em Salmos 143, versículo 10, está escrito, o salmista diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Olha, amados irmãos, o salmista está pedindo: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. A vontade de Deus é no caminho que Ele tem estabelecido para cada um de nós. Lembra, nós podemos estabelecer alvos, mas estabeleçamos com o Senhor. E nós devemos estabelecer prioridades.
As prioridades são os caminhos que devemos andar para alcançar nosso alvo. E Deus vai nos instruir no caminho que devemos andar. Debaixo das suas vistas, Ele vai nos dar conselhos. Não vão ser como o cavalo e a mula que precisa de cabresto para obedecer. Vamos ter um ouvido simpático para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: este é o caminho, andai por ele. Sejamos corajosos em andar no caminho da fé. Sejamos prontos para caminhar nas veredas que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Não sejamos covardes, não vamos retrair, vamos seguir em frente, vamos ouvir de Deus e vamos andar em novidade de vida. Por isso, amados irmãos, é tão importante para cada um de nós nos colocar diante de Deus com um coração manso e humilde. E assim que Ele mostrar o caminho que devemos seguir nas situações da vida, devemos ser corajosos em seguir adiante e de cabeça erguida. Jamais recuar, jamais desistir. Deus nos instruirá e mostrará o caminho que devemos andar. Que sejamos prontos para ouvir de Deus. Que Deus te abençoe. Como Ele disse, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que deve seguir. Eu estarei aí contigo, eu estarei contigo, eu vou te mostrar o que é útil, vou te ensinar o que é útil. O que é útil está aqui revelado na palavra de Deus. Sejamos prontos para ouvir de Deus a sua palavra, porque Ele nos vivificará nas situações das vidas que passamos diariamente. Ele vai dar-nos uma energia nova, um novo começo. Ele vai dar um ânimo novo, uma motivação nova, para que possamos regozijar no caminho da graça, no caminho que Ele vai nos mostrar, para que possamos seguir de cabeça erguida. Que Deus te abençoe, que Deus de Abraão, Isaque e Jacó estenda sobre cada um de nós as suas mãos e nos dê graça sobre graça, que as suas misericórdias continuem renovando cada dia em nossas vidas e que possamos desfrutar constantemente da presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.